A paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a última lição do trimestre dos Salmos e é com muita alegria que eu quero te agradecer por ter nos acompanhado em todas as lições que foram ricas, que nos ensinaram a ter um relacionamento melhor com Deus, a ter uma vida de oração, a ter confiança e temor no Senhor. Que Deus possa abençoar ricamente a tua vida. Eu quero te agradecer também por já ter se inscrito no canal. E você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e compartilhe esta mensagem com outras pessoas, para que outras pessoas também sejam alcançadas pela palavra de Deus. Lição de número 13, orando pela intervenção divina. Então, vem comigo. Juntos nós vamos orar pela intervenção divina. Nós precisamos muito da intervenção divina em todas as áreas da nossa vida e também precisamos da intervenção divina na nossa sociedade, na nossa nação, para que Deus venha colocar tudo em seu devido lugar, para que nós possamos reconhecer que Deus é único, que Deus é verdadeiro e que nós precisamos ser totalmente dependentes de Deus. Quando nós levamos uma vida de oração, nós entendemos isso com mais clareza. O nosso texto de referência é Salmo 144 e eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia para juntos nós lermos a palavra de Deus. E você que tem revista, nos acompanhe na sua revista. Abaixa, ó Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão. Estende as tuas mãos desde o alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo, com o saltério e com o instrumento de 10 cordas te cantarei louvores. Para que os nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidos na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas, como coluna de um palácio. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós conhecemos essa parte desse versículo, bem-aventurado a nação cujo o Deus é o Senhor. Nós também precisamos clamar pela intervenção divina para a nossa nação, para que o Senhor venha fazer com que todos os governantes trabalhem em prol da nação e não do benefício próprio. Que Deus venha colocar em seus corações um espírito doador, um espírito voluntário. Introdução. Neste salmo, nós aprenderemos sobre a oração acompanhada de confiança. Louvado seja o nome do Senhor. Tópico 1. Salmo 144. O Salmo 144 nos conduz a uma reflexão sobre o nosso relacionamento com Deus. Como está o teu relacionamento com Deus? Nós precisamos manter esse relacionamento com Deus, porque Deus, Ele quer se relacionar com nós. Deus nunca deixou de querer ter um relacionamento com o homem. Desde o momento em que Ele fez o jardim e fez o homem e o colocou dentro do jardim, Ele tinha o interesse de todos os dias visitar o homem, ter esse relacionamento com o homem. O homem que pecou contra o seu Criador. Mesmo assim, ele envia Jesus Cristo a este mundo, esvaziando-se de toda a sua glória, para continuar este relacionamento com o homem. O Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós. Então Deus tem muito interesse de se relacionar comigo e contigo. Nós que precisamos buscar por isso, querer
ter mais comunhão com Ele, ter um relacionamento melhor com Ele. Louvado seja o nome do Senhor, que Ele está à procura desse relacionamento com o homem. Quando nós levamos uma vida de oração, o nosso relacionamento com Deus melhora. Orar não é fácil. Estabelecer um momento de oração, às vezes, é muito difícil, complicado, nos distraímos com facilidade, mas precisamos manter o foco. Precisamos querer ter essa intimidade com Deus, e nós só adquirimos esse relacionamento com Deus e essa intimidade com Deus através da busca. E é na oração que nós buscamos o Senhor, porque a oração é uma conversa que nós estamos tendo com Deus. E orar não é só pedir ou querer alguma coisa, é apenas conversar. É como visitarmos um amigo e chegarmos, não, vim só conversar contigo, vim te ver. E ali você conversa horas e horas com aquela pessoa. E assim é o nosso relacionamento com Deus quando nós oramos. Conversamos com Deus e Ele se relaciona conosco. Subtópico 1:1, visão panorâmica. Os escritores Esdras e Reginaldo, na classificação dos salmos por assunto, incluem o Salmo 144 no grupo dos salmos de oração, usado principalmente em culto. Há quem o classifique como salmo de ação de graças e louvor. Então, este salmo é classificado como salmo de oração, salmo de adoração e louvor, porque no decorrer desse salmo nós vamos ver oração, nós vamos ver gratidão, nós vamos ver louvor ao nome do Senhor. Este salmo pode ter sido escrito por Davi ou por alguém posterior a Davi. Alguns dizem que pode ter sido escrito por Davi por conter muitas experiências de Davi. Contudo, é que ele tem servido para todos nós que lemos e estudamos a palavra de Deus. Pois este salmo é um excelente guia devocional. Nele nós encontramos adoração, meditação, gratidão. Subtópico 1 e 2, um salmo que exalta a Deus. No versículo 1 do salmo, o salmista vai iniciar: bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Ele diz que bendito seja Deus, já está exaltando, bendizendo o nome santo de Deus. Rocha minha, ele está se referindo a alguém que é incorruptível, que é inabalável, nada pode destruí-lo. Então está falando que Deus é forte, rocha minha, rocha, aquilo que eu preciso para me refugiar, para me esconder, para me abrigar. Bendito seja o Senhor Deus, rocha minha. Então, quando o salmista diz bendito seja o Senhor, rocha minha, ele já conhece. Ele já sabe de quem ele está falando. Ele tem com certeza um relacionamento para falar dessa forma. Rocha minha, fortaleza minha. É preciso conhecer para falar dessa forma. Então, indica-se que ele já tinha um relacionamento com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Rocha é uma figura bastante utilizada em várias passagens bíblicas, principalmente nos Salmos. Nós vamos ver muitos salmos se referindo à rocha. Rocha é estabilidade, é firmeza, é proteção, é refúgio. E Deus, Ele é tudo isso para a nossa vida. Refúgio, fortaleza, é aquilo que nós precisamos para estar guardado e protegido. No versículo 2, ele vai dizer: benignidade minha e fortaleza minha, alto retiro e o meu libertador és tu. Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós já vivenciamos um milagre de Deus. Nós fomos libertos do pecado através de Jesus Cristo. E esse é o maior milagre que nós já recebemos da parte de Deus. Deus nos chama todos os dias para um relacionamento com Ele.
e que nós possamos buscar também. Não querer estar na presença de Deus apenas quando nós precisamos de um milagre, mas manter este relacionamento com Ele que é tão maravilhoso e é tão agradável. Subtópico 1 e 3, a inferioridade do homem. O salmista procura fazer um paralelo entre a superioridade de Deus e a inferioridade do homem. E ele diz o seguinte: Deus é comparado a uma rocha, representando a firmeza, a ausência de variação, um ser inabalável. Ao se referir ao homem, o salmista declara: o homem é vaidade, é como sombra, logo passa. E Deus, ele permanece para sempre. Tópico 2, confiança, oração e a graça de Deus. O cristão, mesmo passando por aflições e momento difícil, não está impossibilitado de apresentar para Deus em oração os seus maus momentos e necessidade, com plena confiança. Subtópico 2 e 1. A graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Num contexto de tanta exaltação humana e exagerada exposição de conquistas pessoais, bem como do uso de exposições como determino meus direitos, entre outros, é importante enfatizarmos que o salmista está bem consciente de que sua segurança e certeza na oração estão baseadas na benignidade e graça de Deus. Tal percepção também está no Salmo 8 e 4. Por outro lado, também é preciso lembrar que o fato de reconhecermos nossa indignidade diante da grandeza e santidade de Deus não deve impedir-nos de o buscarmos. O salmista, nesse salmo, ele está reconhecendo a sua inferioridade diante de Deus. E o comentarista desta lição nos dá um alerta. Não é porque nós reconhecemos a nossa inferioridade diante de Deus que nós vamos deixar de buscá-lo. Muito pelo contrário, nós precisamos ainda muito mais buscar pela presença de Deus em nossa vida. O reconhecimento da nossa inferioridade diante de Deus não pode nos afastar de Deus, tem que nos aproximar de Deus e nos achegarmos a Ele com confiança, com temor e dedicação. Subtópico 2 e 2, oração pela presença de Deus. No versículo 5, o salmista vai dizer: abaixa, ó Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nesse ponto, o comentarista vai ressaltar várias vezes em que a Bíblia registra quando Deus desceu. Por exemplo, Deus desceu no Monte Sinai e o monte estremeceu da presença de Deus. O Senhor também apareceu para Moisés e disse que tinha ouvido a aflição do seu povo e desceu em seu livramento. Então o comentarista ele se refere em várias vezes que Deus desceu em favor do seu povo. E no Novo Testamento nós vemos que Jesus esvaziou de toda a sua glória e desceu a essa baixa terra, nasceu em uma humilde manjedoura, para se relacionar com o homem e para libertar e salvar o homem da escravidão do pecado. Subtópico 2 e 3, expressa confiança. Em várias passagens bíblicas também, nos Salmos, nós vamos ver os salmistas se referindo na confiança, sempre dizendo: em ti confio, no Senhor confio. Então é importante nós nos achegarmos a Deus com confiança, acreditando que Ele é o nosso provedor, que Ele é o nosso ajudador. E se nós queremos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, nós precisamos ter total confiança no Senhor. Tópico 3, intercessão pelo bem da sociedade e família. Na lição anterior, nós falamos sobre família, sobre sociedade. Subtópico 3 e 1, filhos, plantas bem desenvolvidas na sociedade. O comentarista fala que é muito importante os pais
unirem-se aos filhos em oração. E ele fala também sobre os pais que dizem aos filhos para orar, para ler a Bíblia, e os pais e os filhos não vê isso nos pais. Então é preciso os filhos ver o pai fazendo, lendo a Bíblia, orando, buscando, se dedicando na presença do Senhor, e eles vão pegar o exemplo dos pais e praticar em sua vida. Meu pai leva uma vida de oração, eu também vou levar uma vida de oração. Então é preciso ter prática. Os filhos precisam crescer vendo os pais na presença do Senhor. Subtópico 3 e 2. Filhas, pedras de esquina como coluna de um palácio. O salmista nos informa que a ação de Deus tornaria suas filhas como colunas ou pedra de esquina. As palavras coluna e pedra de esquina têm diversos significados. Por exemplo, beleza, sustento, estabilidade e comunhão. Então, os pais precisam buscar isso no Senhor, para que os filhos se tornem pedra de esquina, colunas bem edificadas, pessoas que busquem pela presença de Deus. Beleza, estabilidade, comunhão com Deus. Os filhos e as filhas precisam ter isso, ver isso na vida dos pais para que tudo vá bem. Vamos orar? Pai, neste momento, em Tua presença, te louvamos por mais esse trimestre, te louvamos pela a Tua presença manifesta na nossa vida e que nós possamos levar, Pai, uma vida de oração, de comunhão, de um relacionamento profundo contigo. Orar, Senhor, às vezes é muito difícil, mas contigo nós conseguimos. E eu te peço que nos dá força para nós orarmos, para nós termos comunhão contigo, para nós dialogar contigo. E quando nós estivermos em uma profundidade, nós vamos perceber o quanto é maravilhoso estarmos em Tua presença, como agradável estar em Tua presença. Quando nós realmente nos aproximamos de Ti, temos um relacionamento contigo, nós queremos ficar na Tua presença. Nos ajuda a permanecer, a não orarmos só quando queremos alguma coisa, quando precisamos, quando as coisas se tornam difíceis na nossa vida, mas orarmos em todo o tempo. Em todo o tempo seja alva as nossas vestes e nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça. Que em todo o tempo nós possamos te buscar em dias maus e em dias bons. Que a nossa vida possa ser testemunho vivo do Teu poder, da Tua glória, da Tua grandiosidade. Em nome de Jesus, nos ensina a Te buscar, nos ensina a estarmos em Tua presença, orando constantemente, em nome de Jesus. Abençoa a nossa cidade, abençoa a nossa nação, abençoa a nossa família, a nossa sociedade, para que o Senhor desfaz o mal, as obras do inimigo, desfaz, Senhor, para que nós possamos ser uma sociedade que ande na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. E até a nossa próxima aula, que já vamos estudar lição nova.